porque o presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira, afirmou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não deve disputar a presidência em 2026. Assunto agora para Camila Yunes, que também está falando aqui de São Paulo. Camila, sempre o nome de Tarcísio é colocado nessa lista, na impossibilidade do ex-presidente Bolsonaro. Ele já chegou a dizer que vai disputar a reeleição e agora o presidente do Partido do Progressistas, então, coloca essa situação. Queria que você trouxesse. Muito bom dia a você. Oi, Marcelo, muito bom dia para você, para a Lívia, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Pois é, Marcelo, Tarcísio de Freitas é tido aí como um grande nome da direita brasileira, como você bem destacou, visto também como uma possibilidade por muitas pessoas, como uma possível possibilidade ao ex-presidente Jair Bolsonaro, caso ele realmente não possa se reeleger em 2026. Mas o fato é que nesse último desdobramento, nessa última fala, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, ele disse que não vê essa possibilidade de Tarcísio de Freitas ser candidato à presidência da República em 2026. Disse que ele é uma grande estrela do partido, mas que nas conversas internas da própria legenda, ele é tido aí como uma opção à reeleição mesmo ao governo do estado de São Paulo, que é o que o próprio Tarcísio diz, né, Marcelo? Desde que começou a ser ventilada essa possibilidade de Tarcísio de Freitas disputar, as eleições presidenciais, ele mesmo vem falando que o objetivo é concluir o mandato aqui no estado de São Paulo e possivelmente ter aí uma reeleição. Muitos interlocutores até falam mesmo que seria muito difícil o Tarcísio de Freitas deixar o mandato, não concluir o mandato no governo do estado de São Paulo e sair candidato à presidência da República. Então, isso é o que diz o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, que ele deve se candidatar novamente ao governo do estado, isso em 2026. A gente lembra que até o Gilberto Kassab, presidente do PSD e também secretário de Relações Institucionais do governo Tarcísio de Freitas, ele também vai muito nessa linha de que o atual governador deve se reeleger, se candidatar à reeleição em 2026 e projeta uma possível candidatura à presidência da República, mas isso em 2030. Ao que tudo indica, desses grandes caciques da política brasileira, é de que Tarcísio de Freitas deve se recandidatar aí, isso em 2026. Mas a gente sabe, Marcelo, a política brasileira ela é muito dinâmica, muita coisa pode acontecer, a gente vai acompanhando esses desdobramentos e como tudo isso deve acontecer. Só antes de trazer mais uma fala do presidente do Republicanos, Marcos Pereira, ele que deu uma entrevista à TV Câmara, ele falou também sobre a eleição de Hugo Mota, para a Câmara dos Deputados, o novo presidente da Câmara dos Deputados, diz que Hugo Mota é uma pessoa muito jovem, mas que tem muito diálogo e um diálogo harmônico com o Poder Executivo e também com o Poder Judiciário. Ele também destacou que o Republicanos é um partido de centro-direita, mas que está aí para ajudar também a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, principalmente nas pautas econômicas liberais. A gente lembra que o Republicanos, ele está representado em uma pasta no governo federal e é representado lá no Ministério de Portos e Aeroportos pelo ministro Silvio Costa Filho. Marcelo. Camila Yunes, daqui a pouco ela retorna conosco diretamente das ruas de São Paulo. Quero ouvir mais uma vez a Deise Tchocari. Deise, faz parte do jogo, Se você antecipa que vai ser candidato, vai receber, evidentemente, toda aquela crítica, começa a ser visado, evidentemente. E é claro que nós acompanhamos no final de semana justamente a eleição da Câmara e do Senado. Uniu direita e esquerda, votaram nos dois candidatos vencedores e cada lado ali tem a sua colocação. Então, a direita espera que, tanto no Senado quanto na Câmara, nós teremos a colocação da anistia aos atos do dia 8 de janeiro colocada em votação. Já a esquerda garante que isso não vai passar. Mas fica toda essa situação na expectativa, Deise, se Bolsonaro será ou não candidato. A partir daí, neste momento, o nome de Tarcísio de Freitas, claro, vai crescer muito se isso acontecer ou não, Deise. Marcelo, por enquanto, quando o Tarcísio de Freitas ele opta pela reeleição em São Paulo, ele está fazendo um jogo muito interessante e eu acredito que seja mais consistente para ele, porque ele consolida a liderança dele no estado mais influente do país, o estado economicamente mais influente do país. Uma gestão bem sucedida para o Tarcísio em 2 mandatos consecutivos pode fortalecer a reputação dele como um gestor competente.
amplia a base de apoio dele e dá legitimidade política. Então, 2 mandatos dariam muito mais possibilidade dele chegar forte para uma eleição presidencial, né? Então, essa estratégia permitiria que ele construísse um legado muito mais sólido, que seria essencial para futuras ambições políticas e ambições políticas muito maiores, né? Quando ele adia uma candidatura presidencial para além de 2026 também, ele ganha tempo para ampliar a projeção nacional dele, né? Porque uma coisa é você ser conhecido em São Paulo, outra coisa é nacionalmente, embora isso possibilite isso, mas ele ganha tempo para ampliar a projeção nacional dele, estabelece redes de apoio em outros estados, o que é fundamental, e aprofunda também o conhecimento sobre as questões nacionais, que é muito importante. Então, essa preparação toda em torno de 2 mandatos como governador de São Paulo pode tornar o Tarcísio um candidato muito mais robusto e competitivo em futuras disputas presidenciais.